programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Cardoso. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos agora na nossa segunda aula sobre direito das coisas. O meu nome é Gustavo Dacol Cardoso, eu sou advogado, militante na área de direito imobiliário. Eu sou formado como bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Direito da USP. Eu tenho um mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. Eu dou aula em um curso da FDTE, que é uma fundação da Poli, em conjunto com a Cornet Global, que é uma entidade ligada à gestão de patrimônio imobiliário corporativo, entre outros cursos e aulas. Eu sou militante na área de direito imobiliário e participo também de algumas entidades ligadas a direito imobiliário, como a Cornet, que eu já mencionei, a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB e a Mesa de Debates de Direito Imobiliário. Bom, nessa segunda aula sobre direito das coisas, querendo lembrar que o objetivo aqui não é exaurir o tema, até porque não temos tempo hábil para isso, mas simplesmente alertar ou chamar a atenção dos senhores para os pontos principais de atenção e de estudo quando se pretende examinar o direito das coisas no Brasil. Nesta segunda aula nós vamos tratar da aquisição de imóveis no Brasil, primeiramente discutindo modos de aquisição originária, como usucapião, e a acessão, particularmente porque foram introduzidas mudanças sensíveis nos atuais diplomas legais, como a Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro, que mudaram um pouco a sistemática de como encarar esses modos de aquisição. Posteriormente, vamos examinar com um pouco mais de detalhe os modos de aquisição clássica e mais usuais no Brasil de aquisição da propriedade imobiliária, envolvendo compromisso de venda e compra, seguido de escritura pública de venda e compra, com registro de tudo isso no cartório de registro de imóveis. Também vamos examinar uma estrutura mais moderna que paulatinamente vem substituindo a ideia de compromisso de venda e compra associado à escritura de venda e compra, que é a dobradinha entre a alienação fiduciária e, posteriormente, o registro da consolidação dessa propriedade no registro imobiliário. Bom, para iniciar, eu gostaria de iniciar com o conceito de usucapião, que é um conceito, como falado na primeira aula, um conceito que vem nos primórdios das civilizações primeiras da humanidade. A usucapião ela teve algumas mudanças sensíveis com a introdução da Constituição Federal Brasileira de 88, a Constituição Cidadã, e o Estatuto da Terra, Estatuto da Cidade, e depois, posteriormente, com a promulgação do atual Código Civil, que alterou o Código Civil de 1916. A Constituição de 88 ela trouxe uma primeira novidade, que é a usucapião especial, que é uma usucapião que previa o uso, a aquisição de imóveis, especialmente para fins sociais. É um usucapião de 5 anos, de duração bem curta, e desde que observados alguns requisitos, ele pode ser utilizado. No caso urbano, se limita ao tamanho da propriedade urbana, o tamanho do terreno, e também se limita à ideia de que o sujeito que estiver usucapindo um imóvel urbano não pode ter outros imóveis em seu nome, desde que se trate, evidentemente, da usucapião especial. O prazo reduzido justifica essas restrições, essa modalidade de usucapião. No meio rural, você também tem a possibilidade do usucapião extraordinário, você também tem limitações do tamanho da terra e também a restrição de que a pessoa que estiver usucapindo um imóvel rural não possa ter outro imóvel em seu nome, para que possa se utilizar dessa modalidade de usucapião. Saindo do usucapião especial, classicamente você tinha modalidade de usucapião que se chama usucapião ordinária e usucapião extraordinária. Você já tinha essas modalidades de usucapião na vigência do Código Civil de 16. O que mudou com o Código Civil atual,
nesses dois tipos de usucapião individuais, vamos dizer assim, de um particular usucapião de um bem imóvel, foi que o Código Civil ele diminuiu os prazos para que esse usucapião pudesse acontecer. Quando você tinha no Código Civil de 16 um prazo de 20 anos na usucapião extraordinária, agora você tem um prazo de 15 e que pode ser eventualmente reduzido para 10 anos, caso ali neste imóvel tenha sido feitas obras ou atividades de cunho social. Na usucapião ordinária, também houve uma redução expressiva de prazos. Se anteriormente você tinha que ter 15 anos para você usucapiar de maneira ordinária, hoje seriam 10, possivelmente reduzidos a 5, se também condições de uso social tiverem sido observadas. Cumpre lembrar que a usucapião extraordinária é aquela modalidade de aquisição em que você, demonstrando ao Poder Judiciário que ocupou determinado imóvel por um determinado período, e no atual prazo nós estamos falando de 15 anos, reduzíveis a 10 anos, e você não precisa, nessa modalidade, justificar justo título ou boa-fé. Basta você demonstrar que ocupou o imóvel por este período. Né? Então, por mais que você seja, ou essa pessoa seja um invasor, se ela não foi incomodada neste prazo de 15 anos, reduzíveis a 10, ela irá usucapiar o imóvel. Lembrando, são imóveis particulares. Imóveis públicos não são passíveis de usucapião. A usucapião ordinária pressupõe, em contraposição à usucapião extraordinária, justo título e boa-fé. Então, o usucapião ordinário, que hoje tem um prazo de 10 anos, reduzível a 5, dependendo das atividades que se desenvolveu no local, ele pressupõe de haver um justo título. E esses casos de usucapião ordinária geralmente estão ligados às hipóteses de aquisição de imóveis em que você não tem o título com capacidade ou com condições de ser registrado. Então, por exemplo, em loteamentos irregulares ou imóveis que têm algum vício que impedem esse registro no registro de imóveis. Ele tem um justo título, porque em tese ele adquiriu este imóvel da pessoa que poderia transferi-lo. Mas por algum vício, por algum problema, ele não consegue o registro, ele não consegue aperfeiçoar esta propriedade mediante registro do título no cartório de registro de imóveis. E aí temos um elemento essencial do processo de aquisição imobiliária no Brasil. Tem um brocardo, o velho brocardo jurídico na área imobiliária que diz: só é dono quem registra. E esta é uma realidade, é uma verdade que persiste até hoje. Então, o proprietário precisa levar o seu título ao registro de imóveis. No caso de um usucapião, é uma sentença do juiz identificando que esse sujeito usucapia o imóvel. Temos também algumas modalidades de usucapião que foram introduzidas em legislação nova, por exemplo, no Estatuto da Cidade. Temos uma modalidade agora de usucapião que é de usucapião coletiva. Esta usucapião pressupõe uma grande extensão de terra ocupada por inúmeras famílias que tenham ali desenvolvido o local de sua moradia ou com outro cunho social, e o juiz poderá determinar o usucapião de maneira coletiva para essa comunidade. Existem algumas questões que vão ter que ser enfrentadas nesse tipo de usucapião, porque quando se usucape desta maneira, essa propriedade é adquirida em condomínio por todos os ocupantes dessa propriedade. E aí vão se discutir as questões que envolvem condomínio e convivência dessas pessoas nesta área. Existe também uma modalidade de aquisição do imóvel que foi falada rapidamente na aula passada, que é a modalidade prevista no artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, que foi reputada como uma modalidade de aquisição constitucional em alguns fóruns de debate posteriormente à promulgação do atual Código Civil, que é a aquisição também pelo tempo de ocupação e também por uma comunidade grande, mas que ali se prevê a remuneração ou reembolso pelo valor do imóvel ao proprietário. Como também falado na aula passada, essa modalidade de usucapião ela não faz muito sentido, porque ela tem um lado de onerosidade, né? E ela só faria sentido se o imóvel objeto desta
usucapião ou desapropriação deste ser híbrido que foi criado, né, se este imóvel ele for público, porque o particular você já tem a usucapião coletiva do Estatuto da Cidade, você já tem a usucapião ordinária e extraordinária previstos também no Código Civil, você já tem a usucapião especial que está na Constituição. Né? Então, o único sentido deste ser que foi criado no artigo 1228 seria o que envolve áreas públicas. E neste caso, aí você não pode mais falar de usucapião. Você necessariamente poderia falar de uma espécie de desapropriação judiciária. Então, em tese, se conferiu ao juiz o poder de desapropriar uma área mediante indenização ao seu proprietário, e eu, na minha ótica, vejo como a única possibilidade de aplicação deste instituto novo que foi criado pelo 1228 do Código Civil quando se trata de áreas públicas. Prosseguindo nas modalidades de aquisição originárias, você tem a modalidade de aquisição por acessão. Na modalidade de aquisição por acessão, você basicamente tem uma espécie de invasão de uma área, de um terreno que não é seu, às vezes de boa fé, às vezes de má fé, em que se faz lá benfeitorias, que se pode plantar, se constrói, se erige, e o atual tratamento dado pelo Código Civil, de maneira genérica, para quem quiser estudar isso com um pouco de mais calma, pode começar a ler o artigo 1255 e seguintes do atual Código Civil. Falando de maneira genérica sobre a aquisição de imóveis por acessão, o Código Civil, em linha com a função social da propriedade, ele basicamente indica que o proprietário que dorme no ponto vai perder essa propriedade. Então, existem vários exemplos no atual Código Civil em que, se alguém constrói em imóvel que não é seu, pode até em algum momento adquirir este imóvel. Não é raro se ver casos, por exemplo, em loteamentos fechados, do sujeito construir a casa no terreno que não é dele próprio, confundindo qual é o terreno, qual é a quadra. Né? Nos casos atuais previstos no Código Civil, nas possibilidades de aquisição por acessão, existe a possibilidade desse sujeito que construiu equivocadamente, mas possivelmente não de má fé, né, possa até adquirir esse terreno, porque o valor das benfeitorias ultrapassaria enormemente o valor do próprio terreno. Né? Em resumo, o proprietário que dorme no ponto hoje, em vista da função social da propriedade, pode perder sua propriedade. A reação desse proprietário ela tem que ser muito mais rápida. Né? Caso contrário, ele pode perder ou se ver prejudicado esse seu direito de propriedade. Então, aí temos como exemplos o artigo 1255 do Código Civil, que basicamente define a ideia de aquisição por acessão, fala em plantio, em semeadura de imóveis rurais, fala de construções, basicamente indicando num primeiro momento que ele tem direito à indenização, né? Mas se estiver de boa fé e se o valor daquilo que ele agregou ao imóvel for muito superior ao valor do terreno, existe a possibilidade também, no parágrafo único do 1255, deste construtor ou agricultor adquirir, né, a propriedade do solo mediante pagamento de indenização fixada pelo juiz. E aí o capítulo prossegue, da aquisição por acessão, enumerando hipóteses de invasão do solo alheio, quer de boa fé, quer de má fé, em que se prevê as consequências dessa invasão. Em casos em que você quer vai indenizar ou pode até perder a propriedade. Né? Casos, por exemplo, de construtor que invade, por exemplo, o sujeito vai fazer um shopping center e inadvertidamente invade terreno alheio para construir esse shopping center. Existe a possibilidade dele adquirir esse terreno se o proprietário não tivesse movimentado de maneira adequada. E aí você vai ter exemplos no artigo 1259 também disto que nós estamos falando agora. Ao falar da aquisição clássica, da aquisição de imóveis no Brasil, que é o meio mais popular, mais comum de se adquirir imóveis no Brasil, temos a dobradinha feita de compromisso de venda e compra, hipoteca e que culmina numa escritura de venda e compra. Este sistema jurídico que envolve compromisso de venda e compra, hipoteca e culmina com uma escritura de venda e compra, ele vem
os primórdios disto estão lá no Decreto-Lei 58 de 1937, ainda em vigor. Lá, neste Decreto-Lei 58 de 37, se criou a figura do compromisso de venda e compra, que é um documento sui generis, não existe esse tipo de documento em qualquer outro lugar do mundo. O compromisso de venda e compra é um documento que os senhores devem também estudar a fundo, porque ele é o documento que praticamente tudo no direito imobiliário gira em torno dele. É um documento muito particular, porque permite ao comprador forçar a venda de um imóvel, mesmo que o vendedor não queira mais vendê-lo. Né? Você tem uma ação específica para isso, que é a adjudicação compulsória. Por outro lado, o vendedor ele não passa a escritura enquanto o preço não for pago. O compromisso de venda e compra foi alçado à condição de direito real, mas, mesmo antes de ser alçado à condição de direito real por força do Código Civil de 2002, ele já era passível de ser registrado no cartório de registro de imóveis, o que já conferia efeitos de direito real a esse compromisso de venda e compra. Simplesmente agora, em 2002, se confirmou a ideia de que o compromisso de venda e compra registrado é direito real de aquisição. Praticamente, o sujeito que assina um compromisso de venda e compra na posição do comprador é dono, a partir do momento que quita o preço do imóvel. O Decreto-Lei de 58, ele também falou ou tratou do parcelamento do solo no Brasil. Ele foi parcialmente revogado, vamos dizer assim, ao tratar de imóveis urbanos, porque hoje em dia é regulado pela Lei 6766 de 79, que é a Lei de Loteamentos. Parcelamento de imóvel rural ainda é tratado pelo Decreto-Lei 58 de 37, que além de prever parcelamento de solo urbano, criou o compromisso de venda e compra no Brasil. Vamos lá. Como já falado, o compromisso de venda e compra registrado é direito real de aquisição. Como todo direito real, ele pressupõe da publicidade dada ao registro de imóveis. Né? Sem o registro do compromisso de venda e compra no registro de imóveis, ele ainda está no campo, no mundo dos direitos pessoais. Ele prescinde do registro para se tornar um direito real. Uma vez registrado este compromisso de venda e compra, o imóvel fica praticamente bloqueado para qualquer outra ação, o vendedor praticamente já não é o seu proprietário. Existem autores como José Osório que defendem a ideia de que uma vez quitado o compromisso de venda e compra, não restaria outra alternativa, senão ao registro de imóveis indicar que o sujeito seria proprietário, mesmo sem a escritura pública de venda e compra, que de maneira clássica deve seguir o compromisso de venda e compra. Essa tendência ela tem sido vista em vários movimentos legislativos, como o da própria Lei 6766, que já indica que se o adquirente de um lote provar, demonstrar que quitou o valor desse lote, ele não precisa passar a escritura pública, basta ele ir ao registro de imóveis com a prova de quitação, que o registro de imóveis irá indicar que ele é o atual proprietário, que ele é o proprietário do imóvel. Por esta razão, né, com essa mobilidade que se deu ao compromisso de venda e compra, criou-se ou deu-se uma espécie de sobrevida ao compromisso de venda e compra. Até porque, como vamos ver mais adiante, existe uma nova dobradinha do direito imobiliário que começa a surgir, que começa a ocupar o espaço que antes era do compromisso de venda e compra. Lembrando que a estrutura clássica pressupõe um compromisso de venda e compra seguido de uma escritura, ambos registráveis, mas a propriedade ela só é transferida no momento de uma escritura pública de venda e compra registrada. Lembrando também que no momento da transferência da propriedade você tem alguns encargos ligados a esta transferência. Um deles é o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, né? E outros se referem a emolumentos tanto do cartório de notas quanto do registro de imóveis. Uma discussão do meio jurídico se refere ao momento de pagamento desse TBI. Existem algumas prefeituras que exigem o pagamento do ITBI no momento da assinatura do compromisso de venda e compra. Especialmente agora que o compromisso de venda e compra foi alçado à condição de direito real, existem algumas prefeituras que se anteciparam e já exigem a cobrança do ITBI para que se possibilite o registro desse compromisso de venda e compra.
a Constituição ela é clara ao dizer que o ITBI ele é devido na aquisição, transmissão da propriedade do imóvel ou direitos a ele relativos. Antes do compromisso ser alçado à condição de direito real, existia uma discussão muito forte para saber se compromisso de venda e compra assinado ou registrado era um direito que ensejava o pagamento do ITBI, né? Outra questão interessante é quando você faz a cessão de um direito de um compromisso de venda e compra. A cessão de um compromisso de venda e compra incide ou não incide ITBI? Existe também uma discussão acalorada do momento também que se incidiria o ITBI, no momento da cessão ou no momento da cessão após a primeira cessão. Como e que momento se incide o ITBI, não existe pacificamente na doutrina uma solução, né? Tenho adotado pessoalmente a ideia de que ITBI é devido na escritura de venda e compra, isto é pacífico, e é zelado pelo oficial do cartório de notas que vai fazer a escritura de venda e compra. Ainda tenho dúvidas se ITBI é devido no momento do registro do compromisso de venda e compra. E no momento da primeira sessão desse compromisso de venda e compra, eu tenho a convicção de que há incidência do ITBI. Mas são questões que têm que ser pacificadas e discutidas muito ainda na jurisprudência e doutrina, até que possamos ter tranquilidade para identificar o exato momento disto. Existe também a necessidade de haver uma uniformidade da legislação municipal, prefeituras diferentes, indicando momentos diferentes de pagamento de ITBI. Talvez esse seja necessário objeto de uma lei federal maior para se uniformizar essa ideia, o conceito de momento de pagamento de ITBI. Vamos agora à pergunta do nosso aluno sobre o assunto. Olá, professor. Meu nome é Vinícius Arthur. Eu gostaria de saber sobre as estruturas de aquisição de imóveis utilizando a alienação fiduciária, tende a substituir o modelo clássico do compromisso de venda e compra, escritura de venda e compra e hipoteca? Olha, essa é uma excelente pergunta, Vinícius, porque ultimamente temos visto no mercado, particularmente pelas grandes construtoras, em que você percebe ou vê operações mais massificadas de vendas de unidades em condomínios incorporados em loteamentos, a figura cada vez mais presente da alienação fiduciária. Por que caiu no gosto dessas grandes corporações para esses grandes projetos a alienação fiduciária? A alienação fiduciária ela foi introduzida na Lei 9.514, que é a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, e ela traz um modo particularmente revolucionário de tratar a garantia dada pelo adquirente quando ele busca o financiamento para quitar ou para pagar o seu imóvel no momento de aquisição. E essa garantia, diferente da hipoteca, o imóvel já é transferido, o imóvel transferido à propriedade para o adquirente, ela volta para o credor em garantia fiduciária. O que acontece? Se o comprador do imóvel quita o seu imóvel, né, automaticamente essa propriedade provisória, né, fiduciária do credor, ela se encerra, é cancelada e a propriedade se consolida na mão do adquirente do imóvel, que era o mutuário, né? Se este sujeito deixa de pagar as prestações, este imóvel se consolida, né, essa propriedade automaticamente se consolida na mão do credor, que tem aí nas mãos um instrumento muito ágil, né, para aí sim haver o seu crédito. E não precisa também passar pelo Poder Judiciário. Existe toda uma regulamentação da alienação fiduciária que prevê um procedimento administrativo via cartório de registro de imóveis para que o credor possa levar esse imóvel a leilão e assim haver o seu crédito e satisfazer o seu crédito. A diferença da hipoteca clássica, né, é a de que você teria que esperar um processo judicial para executar essa hipoteca e levaria muito mais tempo para o credor reaver o seu crédito. Esta figura da alienação fiduciária, desta maneira, agiliza muito mais a questão de se reaver o crédito e diminui muito mais os impactos
impactos de uma inadimplência, o que permite operações chamadas de securitização de recebíveis imobiliários. Essas operações são basicamente e muito resumidamente a emissão de papéis ao público em geral, que prevêem algum tipo de rendimento, lastreados nesses contratos que foram assinados na aquisição daquele empreendimento. Este tipo de operação prevê ou não pode prever inadimplências muito expressivas, e a alienação fiduciária, por essa razão, cai como uma luva, porque ela diminui o tempo para que o crédito seja recuperado. Então, para esse tipo de operação, respondendo a sua pergunta, sim, eu entendo que a dobradinha, a alienação fiduciária, não é nenhuma dobradinha. A alienação fiduciária, ela vai substituir a estrutura clássica de compromisso de venda e compra e hipoteca. Mesmo havendo, no caso da hipoteca, uma figura de hipoteca que também poderia ser usada pelas construtoras, que se assemelha à alienação fiduciária. Só que como a estrutura, a ideia de hipoteca, ela mesmo assim, mesmo no decreto 58, se eu não me engano, eu vou depois confirmar, mesmo nessa hipoteca especial que as construtoras também usam, existem algumas restrições de tempo, que a alienação fiduciária não tem. Então, nesses casos, sim. E também para exemplificar, para deixar um pouco mais fácil de entender, e que em razão de existir há mais tempo no mercado, você tem o caso de quando você vai adquirir um carro, um veículo na concessionária e você vai buscar um financiamento quando você não tem condição de pagar ele à vista. O que acontece? O seu carro já sai alienado da concessionária. É mais ou menos a mesma coisa quando você mexe com a alienação fiduciária de imóveis. A ideia no futuro, isso já está acontecendo em alguns lugares, é que você entra na construtora, você senta lá e assina um contrato de alienação fiduciária, da mesma maneira que você assinou o de aquisição de carro, e você já saia dali dono daquele apartamento, mesmo que em construção, mas alienado ao banco, ou à securitizadora, ou quem quer que esteja de posse do crédito, né? Então, esta é a ideia de alienação fiduciária. É legal trazer esse conceito para o carro, porque o brasileiro está mais acostumado à questão da alienação de carro, e a ideia de alienação fiduciária para carro é alguma coisa um pouco mais antiga, que só apenas foi estendida para imóvel. Bom, e apenas para concluir também a resposta, nas operações normais, não massificadas, eu imagino que o compromisso de venda e compra e escritura de venda e compra vão continuar sendo a maneira mais corriqueira ou mais usual de se fazer transações no Brasil. Lembrando, reiterando, só é dono do imóvel aquele que registra o seu título, né? Só vai ser dono do imóvel aquele que registrar a sua escritura de venda e compra. E só será detentor de um direito real de aquisição aquele que registrar o compromisso de venda e compra no cartório de registro de imóveis. Como elementos integrantes do compromisso de venda e compra, podemos destacar qualificação de partes, identificação do objeto, emissão na posse do imóvel e outorga da escritura definitiva de venda e compra. São elementos que devem integrar o texto de um compromisso de venda e compra. Eu gostaria de especificar a questão de identificação do objeto da aquisição. Por que é tão importante você identificar de maneira correta o objeto da aquisição do imóvel num compromisso de venda e compra? Se você não faz essa identificação de maneira correta, você não tem a possibilidade de registrar este compromisso de venda e compra no cartório de registro de imóveis. O imóvel tem que estar especificado de maneira correta e adequada, em linha com aquilo que consta da matrícula no cartório de registro de imóveis. Também há necessidade de se fazer referência expressa ao número da matrícula do imóvel e ao cartório de registro de imóveis. Se esses elementos não estiverem inscritos no compromisso de venda e compra, este não poderá ser registrado. O registro de imóveis fatalmente devolverá com alguma exigência. E o comprador, numa situação dessas, provavelmente terá problemas, caso o vendedor não esteja agindo de boa fé, ou caso ele esteja numa situação em que haja algum outro vício. Então, ele vai poder identificar esse vício ao examinar a questão da identificação do imóvel. No caso de imóveis urbanos, isto é relativamente mais fácil. No caso de imóveis rurais, a descrição deste imóvel, ela enfrenta ou pode enfrentar algumas dificuldades maiores. Em lei federal, hoje, existe uma previsão de que imóveis rurais tenham que ser descritos conforme um referenciamento georreferenciado. Esse georreferenciamento ele é obrigatório para imóveis maiores. Paulatinamente,
de acordo com a lei, inclusive imóveis rurais menores vão ter que ter o georreferenciamento. Caso não haja esse georreferenciamento, que é basicamente uma descrição do imóvel com pontos indicados em satélite, você não poderá registrar quer o seu compromisso de venda e compra e muito menos uma escritura de venda e compra. Então, mais uma razão para que, ao examinar ou para identificar o imóvel no objeto de um compromisso de venda e compra, essas questões todas sejam examinadas. Caso contrário, o adquirente pode ficar na mão, né? É costume também se colocar em compromisso de venda e compra declarações gerais em que o adquirente, ou que o vendedor do imóvel indica que não tem qualquer problema relacionado ao imóvel a si próprio, neste imóvel. Essas declarações são importantes, porque elas podem servir de base depois para reivindicações ou ações judiciais, eventualmente buscando perdas e danos e indenizações, caso essas declarações não sejam verídicas. São declarações que devem indicar e dar conforto ao comprador de que não há problemas. E, por suposto, não haver evicção de direito. Evicção de direito, como os senhores deveriam saber, se refere à perda da propriedade do imóvel, direitos a ela relativo, posteriores a essa aquisição, por questões ou por razões alheias àquela relação entre comprador e vendedor. Então, por exemplo, se o vendedor tem dívidas trabalhistas, por exemplo, o juiz trabalhista ele pode, mesmo havendo já um documento assinado, ele pode encerrar o negócio, ele pode anular o negócio, mediante registro de penhora e posteriormente esse imóvel indo a leilão para satisfazer um crédito trabalhista. Nós vamos examinar isso um pouco mais adiante quando discutirmos a auditoria imobiliária na aquisição de bens imóveis. Como eu havia falado, e eu fiquei devendo a informação, o decreto-lei que fala da hipoteca, que tem um sistema parecido com a alienação fiduciária, é o decreto-lei 70 de 66. E a alienação fiduciária, ela é tratada na lei 9.514 de 97. Uma coisa interessante da alienação fiduciária, que também na lei 9.514 de 97, depois em alterações posteriores, você desonerou a utilização da alienação fiduciária em sistemas ou em operações dessas que eu já mencionei no começo da aula, mediante a desnecessidade de você fazer esta alienação fiduciária via instrumento público. Então, as empresas que operam dentro do sistema financeiro imobiliário podem se utilizar desta garantia via instrumento particular, muito parecido com o instrumento definitivo de venda e compra usado pela Caixa Econômica Federal no sistema básico de financiamento e de mutuários que existe hoje. Quando você vai assinar o documento no banco, na Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira, esse é um documento particular, você não vai a tabelião. E houve a equiparação disso para alienação fiduciária na Lei 9.514, não há necessidade de escritura pública quando você tem uma alienação fiduciária envolvida no empreendimento, para aquelas entidades operadoras do sistema financeiro imobiliário. E reiterando, né, entendo que quando você tratar de venda de imóveis de maneira massificada, em grandes operações de vendas de apartamentos, de condomínios e loteamentos, a tendência atual, e imagino praticamente consolidada, é que o cidadão vai se ver diante de um sistema ou de um arcabouço jurídico que preveja alienação fiduciária em substituição ao compromisso de venda e compra. O compromisso de venda e compra ele até aparece num primeiro momento, mas ele depois é substituído por uma alienação fiduciária e que você não tem mais necessidade de escritura pública, porque as propriedades já foram transferidas. No caso, lembrando, do comprador ser inadimplente, essa propriedade ela volta para o credor, que aí vai fazer o leilão via administrativa, via cartório de registro de imóveis. No caso dele adimplir e pagar todo o preço de aquisição do imóvel, esta propriedade é consolidada na mão do adquirente, no caso de alienação fiduciária evidente. Como marcos da Lei 9.514
de 1997, que criou a alienação fiduciária. Temos algumas alterações feitas pela Lei 10.931 de 2004, 11.076 de 2004 e 11.481 de 2007, que mexeram um pouco na estrutura da alienação fiduciária e, por exemplo, permitiram que a alienação fiduciária não fosse não havia necessidade de se fazer via escritura pública. O conceito de alienação fiduciária, que é um bicho relativamente novo para imóveis, está escrito ali no artigo 22 da Lei 9.514, que basicamente é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. É basicamente o que eu já mencionei há poucos minutos atrás. Ligado à alienação fiduciária, o cidadão vai ter que se acostumar a um outro bicho aqui, que chama cessão fiduciária de créditos. O que vai acontecer? A construtora, ela passa a ter um papel, ou ela vai sumir muito mais rapidamente da frente do comprador deste imóvel. O que acontece? As construtoras procuram hoje se alavancar em empreendimentos grandes que justificam isso, ou que permitem isso, via operações de securitização de recebíveis imobiliários. O que significa? Eles antecipam tudo aquilo que eles receberiam ao longo de 5, 10, 15 anos de compradores de apartamentos ou de lotes, mediante uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, que é basicamente, eles vendem esses créditos para uma empresa securitizadora ou uma entidade que opere dentro do sistema financeiro imobiliário. Eles fazem essa venda via cessão de créditos. Esta entidade securitizadora de recebíveis, instituição financeira, vai com lastro nestes créditos, que são originados de instrumentos de alienação fiduciária ou compromissos de venda e compra, em alguns casos, locações de imóveis. Então, você tem vários lastros de onde podem vir esses créditos, né? Nós estamos especificamente falando de venda e compra de imóveis, então nós estamos falando basicamente de compromisso de venda e compra e alienação fiduciária. Então, com lastro nestes documentos, nesses papéis que os adquirentes de imóveis, apartamentos ou lotes tenham assinado, essas instituições lançam papéis no mercado com uma rentabilidade ligada ao pagamento dessas parcelas pelos adquirentes de apartamentos ou lotes. A construtora fica feliz porque antecipa o que tinha para receber, claro, com algum deságio. O investidor fica feliz porque ele tem um papel que vale uma aplicação, que vale um rendimento interessante, especialmente no ambiente que você tem inflação baixa, né? Isso fica muito atrativo, essas operações vão se repetir muito mais. Então nós temos esse bicho que chama cessão fiduciária de créditos, que é restrito, que antes era apenas restrito ao oriundo de financiamento habitacional, agora foi expandido para o sistema financeiro imobiliário. Então nós temos basicamente a Lei 9.514 de 97, que é a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário. Esta é uma lei obrigatória para quem quer entender e estudar direito imobiliário no Brasil, e ela regula a ideia de cessão fiduciária de créditos imobiliários, que é lastro para operações de securitização de recebíveis imobiliários. Bom, eu acho que nós temos uma pergunta do nosso estudante, vamos ouvi-la. Oi, professor Gustavo. Meu nome é Paulo Souza e a minha dúvida é: quais as atuais tendências legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais no tocante ao compromisso de venda e compra e a eventual eliminação da necessidade da escritura pública de venda e compra quando o saldo do preço de aquisição do imóvel estiver integralmente pago? Como já falado, a ideia cada vez mais fluida de que o compromisso de venda e compra, uma vez quitado, ele representa já a título aquisitivo passível de transferência de propriedade no registro de imóveis, ela começa a criar corpo. Um dos primeiros autores que falaram sobre isso foi o professor José Osório. Ele tem um livro muito bacana, do compromisso de venda e compra, infelizmente com edições esgotadas. Quem conseguiu uma cópia disso
se dê por satisfeito e divulgue aos demais, que já nesta obra o autor menciona a possibilidade disto, porque se esvazia qualquer outra obrigação ou responsabilidade de partes, uma vez que o compromisso de venda e compra estiver quitado. Então, em tese, a única obrigação pendente seria a do vendedor outorgar a escritura de venda e compra. E esta, sim, escritura de venda e compra, aí sim, levada ao registro de imóveis, transferiria a propriedade do imóvel. O autor propõe a eliminação desta última etapa, por não fazer muito sentido, uma vez que, bastando com a prova de quitação, não haveria outra necessidade, outra formalidade, né? Mesmo desburocratizar o processo. Isto vai na contramão de toda a nossa origem, nossa tradição, que pressupõem atos e rituais formais de registro no cartório de registro de imóveis. Mas é um avanço absurdo. E como já falado anteriormente, já existem alterações na Lei 6766, que é a Lei de Loteamentos de Imóveis Urbanos, que prevê que quando o comprador mostrar que quitou o preço de aquisição do imóvel, ele não precisa passar a escritura, basta ele levar esta quitação, esta carta de quitação ao registro de imóveis, que o registro de imóveis estará obrigado a indicar que ele é o proprietário. Então a tendência é esta. Espero que ela continue num caminho em que, em algum momento, você elimina a necessidade de escritura pública de venda e compra, para os casos de compromisso de venda e compra que já tenham sido quitados. Você evita, assim, desta forma, depender da boa vontade de um vendedor, que eventualmente já possa ter morrido, ou que possa ter outros problemas de outra natureza que impeçam que ele assine aquele compromisso de venda e compra, por exemplo, naquele momento. Seria um avanço muito grande. Eu torço para que isto continue, para que essa tendência se alargue. Continuando, na nossa investigação breve e sucinta sobre a aquisição de imóveis no Brasil, chegamos numa parte essencial da aquisição de imóveis. É uma parte que, nas cadeiras de faculdade, é muito pouco falada, né? E que é ligada à questão da evicção de direito. Existe, no processo todo de aquisição do imóvel, um momento em que você vai investigar se a situação do imóvel e a situação do vendedor está em ordem. E está muito ligado à questão de evicção, porque se houver algum problema com o vendedor, ou com o imóvel que possam prejudicar essa venda, o adquirente pode se ver enfrentando a perda desse direito ou da propriedade do imóvel, mesmo após sendo passada a escritura de venda e compra. E aí, que comumente nós chamamos de auditoria legal imobiliária, tanto na área rural quanto na área urbana. As partes elas ficam absolutamente exasperadas quando um advogado, um operador de direito indica que vai ter que ser, ou que terão que ser examinados uma série, uma lista, às vezes até grande, de documentos, para que se viabilize uma aquisição de imóveis. Nesse momento é preciso ter calma. O operador de direito, o advogado, ele precisa saber explicar para as partes, particularmente para o comprador e também para o vendedor, que isso é necessário para transmitir ou para assegurar ou para dar garantia ou dar segurança para a operação de venda e compra de imóvel. Nesta auditoria, se procura identificar, além de problemas com os vendedores, problemas com o terreno, descrição do terreno, problemas com a área construída e seu licenciamento. Então, por exemplo, se você está comprando um imóvel que tem problemas de descrição de terreno, você fatalmente terá problemas no registro do seu compromisso de venda e compra, ou escritura de venda e compra, ou mesmo de uma alienação fiduciária, se este terreno não tiver descrito de maneira adequada. Você não conseguindo registrar os seus instrumentos de aquisição, o seu direito de propriedade estará prejudicado. Então, cabe, neste momento de auditoria, identificar o problema e pedir correções ao vendedor. E é por isso que também temos essa estrutura clássica de contrato preliminar de compromisso de venda e compra, seguido de uma escritura de venda e compra. É justamente o tempo que é necessário para se identificar toda a situação, eventualmente se tiver problemas, e pedir correções ao vendedor. Senão, iríamos direto para a escritura de venda e compra se não tivesse problema algum. Outro problema que se pode identificar é com a área construída. É muito comum
o famoso puxadinho, né? Se constrói lá um prédio e o sujeito faz-os avançar, faz uma cobertura aqui, avança alguma coisa ali e se esquece de regularizar isto que fez junto ao registro de imóveis. Você tem documentos que são obrigatoriamente ou que devem ser obrigatoriamente apresentados no momento da escritura de venda e compra que indicam essas alterações. E neste momento o registro de imóveis vai barrar. Ele vai falar basicamente, olha, ou você regulariza essas questões de área construída, ou você não vai conseguir registrar o seu título. De novo, um problema para o adquirente, que não conseguirá ter a sua propriedade regularizada. Então, essa questão de área construída, de regularização de área construída, de obtenção de licenças para essas áreas construídas, basicamente licenças de ocupação como a BITS, devem ser examinadas pelo advogado especialista na área imobiliária no momento de aquisição de imóveis. E também, por fim, problemas com os vendedores do imóvel. Mas você fala, mas qual é o problema que o vendedor pode ter que pode prejudicar a minha aquisição? No sistema brasileiro, se você tem problemas relacionados, ou se você tem credores que estejam executando via judicial créditos contra a sua figura, existem sim restrições a você poder vender pedaços do seu patrimônio a terceiros. Estes credores, em processos em curso, podem pedir ao juiz para penhorar este imóvel, para anular operações de venda e compra, né? E embaraçar todo o negócio. Então, como é que se investiga a situação de um vendedor? Se pede uma série de certidões. Certidões dos distribuidores da Justiça Estadual, certidões de distribuidores da Justiça Federal, certidões certidões trabalhistas, você busca cartórios de protesto. Se em algumas dessas certidões surgirem feitos, processos, esses processos deverão ser investigados para saber se podem ou têm o potencial de atingir este imóvel que se pretende adquirir. Se tiver esse potencial, fatalmente a venda deve ser abortada ou devem ser examinadas alternativas para mitigar riscos dessa aquisição. Muito pouca gente, ou muita pouca gente tem convicção ou consciência, né? Se pensa em senso comum de que basta lá assinar o papel que está tudo em ordem, né? E não é bem assim. E quando o advogado na área imobiliária fala isto, dá a impressão de que ele está querendo travar o negócio. Mas não, simplesmente ele está querendo proteger o comprador de entrar ou de incidir em algum problema. Além das investigações clássicas imobiliárias, que são essas que eu acabei de identificar, você também tem um outro ramo do direito que também assumiu uma grande importância, que se refere ao direito ambiental. O direito ambiental ele também interfere em processo de aquisição de imóveis. Se você adquire um imóvel que tem problema de contaminação ambiental, você automaticamente, como proprietário deste imóvel, vai estar assumindo deveres de remediação, né, na hipótese de ser identificado pela autoridade ambiental competente que este imóvel tem problemas. Então, mais uma razão para que, antes de adquirir o imóvel, se faça as devidas investigações na área e no cunho ambiental também. Essas investigações elas são particularmente necessárias em áreas que já se sabe que houve desenvolvimento de atividades poluentes, de indústrias poluentes. Então, nesses casos, é praticamente mandatório que o adquirente faça essas investigações, sob pena de assumir, sem saber o que está assumindo, questões e problemas ligados à área ambiental. Eu gostaria de voltar um pouco à questão do registro imobiliário. O registro imobiliário é algo indissociável quando você discute direito das coisas. Se você não registra o seu direito ligado ao imóvel no registro imobiliário, ele vai permanecer no direito dos campos reais, dos campos pessoais. Significa, ele só vai ter valor para as pessoas que assinaram aquele documento, aquele compromisso de venda e compra. O registro é intrínseco ao direito das coisas, aos direitos reais. Caso contrário, se você não registra no cartório de registro de imóveis o seu direito, você não tem um direito real, e sim um direito pessoal apenas, envolvendo aquelas partes que assinaram aquele contrato. Lembrando também que o registro imobiliário
ele tem alguns requisitos. Não basta você levar o documento que o registro de imóveis registra. O registro de imóveis pressupõe que você identifique o imóvel de maneira adequada no registro de imóveis, que não haja outras objeções na matrícula do imóvel, como, por exemplo, uma penhora ou algum outro contrato, algum outro direito registrado anteriormente, né? Então, tudo isso é observado pelo profissional de direito imobiliário quando está produzindo ou elaborando um compromisso de venda e compra, uma escritura de venda e compra, um documento de alienação fiduciária de imóvel. Entre os requisitos para registro imobiliário, alguns dos princípios observados para registro imobiliário, você tem o princípio da continuidade. Este princípio, ele basicamente indica que você não pode queimar etapas. Se houve várias transferências do imóvel, você não pode simplesmente sumir com essas transferências. O registro tem que acontecer primeiro de todas as transferências até chegar ao último. Esse é um dos princípios, o princípio da continuidade. Além disso, você tem o princípio da especialidade, que justamente se refere à questão da descrição do imóvel, entre outros, então, que devem ser observados para levar o seu título a registro no cartório de registro de imóveis. Uma última questão se refere à aquisição de imóveis por estrangeiros. Esta é uma questão que tem sido muito debatida ultimamente no meio jurídico no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal ela equiparou empresas nacionais de capital nacional a empresas nacionais de capital estrangeiro. O que significa dizer que as restrições da Lei 5.709 de 1971 e do Decreto 74.965 de 74, para os casos de empresas nacionais de capital estrangeiro, foram eliminadas. O que significou dizer que capital estrangeiro pôde entrar no Brasil para adquirir imóveis rurais neste cenário, nesta configuração. O que aconteceu recentemente? Houve um posicionamento da Procuradoria-Geral da União orientando INCRA e entidades ligadas e que operam com imóveis rurais no Brasil, de que esta equiparação não teria mais valor ou não poderia mais ser aplicada. O que travou o investimento de capital estrangeiro na região, na zona rural brasileira, né? Essa discussão está longe de acabar, existem projetos de lei tramitando no Congresso para regulamentar isto, limitar isto, ou criar uma sistemática um pouco melhor disto. O que não é possível é você travar todo o processo de investimento em projetos na área rural enquanto não se define isto. Devemos clamar ao nosso Congresso para que esse assunto seja resolvido rapidamente. Os projetos rurais no Brasil que dependem de capital estrangeiro hoje estão travados hoje justamente por conta desta questão que trava investimentos estrangeiros em imóveis rurais. Hoje, estrangeiro não tem como adquirir imóvel no Brasil, salvo se passar por um processo absurdo de aprovações, que passa, dependendo do tamanho do imóvel, pelo INCRA e até ao nosso presidente. O presidente tem que aprovar uma aquisição de imóvel rural para o estrangeiro hoje, da maneira como está se interpretando hoje a questão de aquisição de imóveis rurais para estrangeiros. Lembrando que imóveis urbanos não tem qualquer restrição e lembrando que a Lei 5.709 e o Decreto 74.965 indicam restrições que, mesmo com essa nova orientação da Constituição de 88, continuaram existentes, como, por exemplo, restrição de aquisição por estrangeiros de imóveis próximo à fronteira e imóveis estratégicos para questão de segurança nacional. Então, esses são exemplos que, mesmo com a nova interpretação da Constituição Federal, continuam valendo como restrição para aquisição de imóvel rural por estrangeiro. A aquisição de imóveis rurais no Brasil ela é pontuada por uma série de diferenças com referência a imóveis urbanos. Quando você procura
adquirir imóveis rurais no Brasil, você não vai procurar a prova de quitação, por exemplo, de IPTU. Você vai buscar prova de quitação de ITR, né? E assim por diante. Então você tem uma série de documentos, uma série de outros instrumentos que tornam a aquisição de imóvel rural muito mais complicada que imóvel urbano. Você tem CCIR, você tem a questão do georreferenciamento, você tem a questão de dimensão de área, dependendo de se a área for para estrangeiro ou não. Enfim, o processo de auditoria imobiliária, vamos chamar assim, ele fica um pouco mais complexo. Por hoje, com referência a essa aula, é só. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.